Bom, eu queria começar pela Patrícia Moran, que ontem fez um comentário que me deixou pensando um pouco sobre o nosso encontro aqui, né? Que é o primeiro encontro entre telas, e ela, tentando entender esse conceito, pensou se teria alguma relação ali com o entre imagens, né? O local de refúgio. E eu queria chamar a atenção para uma outra possível leitura para a sonoridade, que é entretê-las, e é uma coisa que me faz pensar um pouco, que me interessa nas telas, é o quanto elas nos entregam de tal maneira que nós não percebemos o quão vivemos olhando para elas, né? E talvez não diretamente para a realidade que elas intermediam. E esse encontro aqui, no caso de entretê-las, eu acho que talvez possa se assemelhar um pouco na questão do entre-imagens, porque aqui agora, ao olhar para as telas, nós meio que nos livramos um pouco da inconsciência desse entretenimento perpétuo e tentamos pensar um pouco, né, como que isso acontece. E isso, para mim, é interessante também trazer a colocação do Marcelo com relação à primeira tela que ele teve, que foi a folha do caderno, né? Porque a gente costuma dizer que as telas contemporâneas, eletrônicas, o tablet, mas, de fato, as telas permeiam a nossa vida a todo momento e desde o princípio. E gerando uma relação afetiva, né? O próprio Marcelo trouxe o desenho, né, da tela dele, né, para nos mostrar, e acredito eu que essa afetividade talvez se encontre em um momento de muita elevação por causa da tactibilidade das telas, como colocado pelo Daniel, né? Talvez em alguns momentos as telas fossem mais inacessíveis nas paredes, no cinema, mas agora elas estão no bolso, estão em cima da mesa, e eu mesmo eu acho que a coisa que eu mais encosto, que eu mais toco, com quem eu mais divido presença, talvez seja o meu celular, né? A tela eletrônica que eu carrego comigo. Então, eu acho que a nossa relação táctil com as telas é cada vez maior, e acredito que talvez estejamos substituindo relações tácteis, né, com outras coisas, por essa tactibilidade, essa manuseabilidade das telas. É algo que me chamou a atenção e me fez pensar também na colocação do Jefferson de mais cedo, quando ele falou sobre as mudanças no sistema literário provocadas pela desmaterialização do livro e da literatura. Eu não acredito que seja exatamente uma desmaterialização, mas talvez uma substituição da matéria, né? Não mais aquela matéria específica do livro ou do cinema, mas para uma matéria compartilhada e única entre as várias formas de expressão. Talvez eu possa jogar um jogo do Dalmolin no celular, ou vou ler um livro, né, no meu tablet, onde eu jogo. Então, é como se a impressão, né, que me dá é que a materialidade ela não se extingue, mas ela vem se concentrando em alguns dispositivos, em algumas telas especificamente. E me surpreendeu, pensando nisso também, né, nessas telas, nas telas com as quais eu me envolvo, a colocação do Felipe a respeito do Facebook como game, como jogo, e eu explico por quê, porque a minha pesquisa está relacionada ao Facebook, é um grupo de contos no Facebook, e você me colocou questionamentos que certamente vão me direcionar, no sentido de que eu pretendo estudar o que seria a literatura produzida no Facebook, e como você colocou, as nossas ações ali são pautadas pela lógica do game, do score, da pontuação. Eu faço algo e recebo um benefício numérico. E isso me fez pensar como que a literatura submetida a essa lógica reage, né? Como que ela pode caminhar, né? Enfim, se é algo que eu vou pensar, né, nesses próximos momentos aí. E
essa questão, né, como eu penso em estudar literatura no Facebook, me leva também ao que o Gerard colocou, ao que também foi colocado pela Patrícia Morin, de que o Facebook, no caso especificamente, uma grande corporação, que talvez em outro momento, né, como outras empresas surgiram de uma atividade hacker, né, de hackeamento, de ir contra o fluxo de informação oficial, enfim, que é uma grande corporação que nos permeia, né? E essa questão me fez pensar na legitimação do comum, que o Jefferson também citou e que me deixou inquieto, né, no sentido de que as instâncias legitimadoras tradicionais da universidade, né, do crítico literário, enfim, do governo, né, ele some para o surgimento de uma legitimação do comum, mas que está vinculada a uma grande corporação. Então, não é talvez uma legitimação nova ou provocada por agentes novos, né, talvez só um rearranjo entre aqueles que vinham legitimando. É uma coisa que me fez pensar. E ainda com relação ao que o Daniel colocou a respeito do selfie, né, dos nossos dublês virtuais, e é uma coisa de fato que aconteceu aqui, né? A gente está fazendo a transmissão ao vivo pelo Facebook, a gente fala aqui, o nosso dublê virtual imediatamente está reproduzindo ali. E isso, né, inclusive, nos tira quase que a oportunidade de voltar atrás, né, de dizer que não disse, né, enfim, ele surge quase concomitantemente a mim e eu passo a ficar condicionado por aquele meu dublê que está ali colocado. Isso me fez pensar também no game, no sentido de que o game sou eu controlando algo. Aqui me parece que é talvez uma inversão disso. Eu surjo como dublê que passa, então, a me controlar. Acho que talvez tenha aí uma lógica de game também. E ainda também me chamou a atenção a questão do Daniel colocou a respeito das fotos, né, do Google Drive, que ele às vezes nem se lembra do acontecimento, mas tem a foto ali registrada. Eu fiquei pensando, talvez não seja porque durante o acontecimento tenha se envolvido mais no registro dele do que na vivência em si. Não digo você, mas de uma forma geral. Então é uma questão também que me inquietou, né, as experiências e a necessidade do registro delas, diminuindo a vivência disso em si. E para finalizar, né, só falando do Gerard, e eu acho que é uma coisa que também coincide com o que o José Roberto colocou anteriormente, é a necessidade de uma nova editorialização, de uma política editorial frente a essa dispersão de conteúdo. Eu achei interessante que agora, né, a gente produz e consome sem a menor barreira, sem a menor dificuldade. Eu escrevo qualquer coisa e publico, e filmo qualquer coisa e publico. E, de fato, é necessário, acredito, eu concordando, esse direcionamento editorial para que a gente não se perca só no mar da comutação, né? A gente só troca informação, só troca mensagem, mas não se diz nada. Então, eu acho que também essa proposta da reunião de grupos, como o Gerard colocou, que possam pensar essa nova realidade, propor ações, é algo que eu vejo de uma forma bem interessante. Mas, enfim, é isso.